Eu quero, nesta tarde de hoje, dia especial, eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em especial, ao Dia das Mães. Eu quero primeiramente parabenizar a minha mãe e a todas as mães do mundo. Quero desejar a todas vocês um feliz Dia das Mães. E eu quero dedicar esse devocional à minha mãe e a todas as mães do mundo. E nesse devocional me chamou a atenção de duas mulheres. E nesse devocional o que mais me chamou a atenção foi a expressão do amor de uma destas mães. Eu quero dizer que o amor de uma destas mães foi sem comprimento, foi sem largura para com o seu filho. E eu quero ler com vocês aqui em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Então vieram duas mulheres ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ai, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas, estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher. Porquanto se deitará sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, enquanto eu dormia, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o meu filho que eu dei à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho. O meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo
e dai a metade a uma e a outra metade para a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ai, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo o Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos vivenciaram e tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para a justiça. Meus queridos, minhas queridas, a gente vemos aqui a confusão de duas mães. Essas duas mães viviam no mesmo teto, na mesma casa. A gente vemos aqui na história que uma delas veio a dar à luz, e no terceiro dia a outra em seguida dera à luz. Só que a outra mãe, o filho dela havia falecido. E o fato do filho da outra mãe ter falecido, ela levantou-se de madrugada, pegou o filho morto, sutilmente ela foi até a outra mãe do filho vivo, ela tira o filho vivo dos braços da outra mãe, põe o filho morto nos braços da outra mãe e rapta o filho vivo da outra mãe. Quando a mãe do filho vivo levanta para poder dar de mamar ao seu filho, a mãe, ela leva um susto. Ela percebe que a criança não respira. Ela percebe que a criança não reage. Ela percebe que a criança estava morta em seus braços. Agora pense comigo, o desespero desta mãe de levantar de madrugada para poder dar de mamar ao seu filho, e ela tem este encontro inusitado com o filho morto em seus braços. Ela tem o filho que não era seu, morto em seus braços. Meus queridos, esta mãe, ela percebe que não se tratava do seu filho. O que fazer diante de uma situação desta? Ela se levanta, vai até a outra mãe, e ali começa os conflitos. Ali começa o debate. Ali começa a confusão. E essa confusão, sabe aonde foi parar? Perante a justiça. Só que foi parar perante a justiça do rei Salomão. Porque quem julgou essa situação foi o rei Salomão.
E foi o que aconteceu. Quando essas duas mães chegam perante o rei Salomão para poder resolver a situação, o rei Salomão, ele fica confuso. Ali, o rei Salomão, ele experimenta a sabedoria que ele havia recebido do Senhor Deus. E ali, meus queridos, o rei Salomão, ele ordena que um dos seus soldados traga uma espada para que pudesse dividir a criança em duas partes. E assim, ele resolveria o problema daquelas duas mães. Mas o rei Salomão, sabiamente, ele toma essa atitude para tentar descobrir qual das duas mães estava dizendo a verdade. E foi exatamente a atitude que o rei Salomão tomou, foi esta, de cortar a criança em duas partes. Queridos, quando o rei Salomão, ele propõe em cortar as duas partes, a opositora que havia raptado o filho na madrugada e trocado a criança, ela concordou em que o rei cortasse as duas crianças em duas partes e dividisse a metade para uma e para a outra. Só que a mãe verdadeira, ela pulou na frente da bala. Ela pulou na frente da espada. Ela falou: não, meu filho, eu não vou dividir o meu filho. Eu não vou permitir que corte o meu filho em duas partes. E ali, a sabedoria que Salomão receberá da parte do Senhor é notória entre o povo de Israel. Foi exatamente o que o rei Salomão mostrou perante a sabedoria diante dessas duas mulheres. Perante a sabedoria que ele havia recebido do Senhor Deus. Ele falou: se eu cortar, ele pensou consigo, se eu pegar a espada e cortar o menino em duas partes, eu dou a metade para uma e dou a metade para a outra, e não haverá mais confusão, o problema vai estar resolvido. Foi exatamente o que o rei Salomão fez. Mas a mãe verdadeira não permitiu. E com essa atitude que o rei Salomão tomou, o rei Salomão, ele descobriu qual era a mãe do vivo. O que o rei Salomão fez? Olha, vamos fazer o seguinte: não vamos cortar mais o menino, não vamos dividir mais o menino. Pegue o menino e devolva para essa mãe que não permitiu. Porque a outra mãe havia concordado em cortar o menino em duas partes, mas a outra não permitiu. Queridos, eu quero dizer para todas as mães, o que uma mãe não faz por um filho. O que uma mãe não é capaz de fazer por um filho. Quantas mães nesse momento estão correndo, trabalhando, até desfazendo dos seus bens para poder pagar a dívida dos seus filhos, para os seus filhos não serem mortos. Quantas mães amanhece o dia na porta de uma delegacia para poder visitar seus filhos que cometeram algum delito, algum crime, nesse exato momento. Só mãe pode fazer isso. Por isso que esse devocional eu quero dedicar a todas as mães do mundo. Se eu for dar continuidade nesse devocional, eu vou entrar no assunto da viúva lá de Eliseu, que ela também havia perdido o seu esposo,
E ela chega até o Eliseu e fala diz ao Eliseu que os seus filhos já estavam prestes a ser tomados também por agiotas, prestes a ser raptados por agiotas, por pagar a dívida que o seu marido havia cometido, que havia deixado para ela. Então são muitas histórias de mães que deram a vida pelos seus filhos, que fizeram de tudo para que não perdesse os seus filhos. E esse devocional de hoje eu quero dedicar a todas as mães do mundo. Um feliz Dia das Mães a todas, a todos, em nome de Jesus.